Glória a Deus, aleluia, aleluia, que o Senhor possa nos resgatar todos os dias, né? Só para adorá-lo, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. 1 Pedro, capítulo 2. Nós paramos no versículo, quem lembra? Quem lembra? 5, 6, 7. Paramos no 7, né? Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá no verso 7. Sim, deixa eu passar aqui. Isso, aí, me ajuda aí. Vamos lá. Vou ler aqui, que aqui a letrinha é melhor, né? Depois dos 40, a letra, não sei, parece que fica menor, né? Tu não vai enxergando. Aí tu tem que... Vamos lá, no 7. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido. Volta lá. Deixa eu ver aqui na Bíblia aqui. Passou ali. Verso 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Vamos pedir ao Senhor que nessa noite ilumine nossa mente, o nosso coração, para receber da palavra dele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua presença. Ó Deus, retire do nosso coração toda angústia, toda ansiedade, ó Deus, toda agitação, ó Deus, que nesse momento nós possamos estar focados, ó Deus, em tua palavra, que teu Espírito Santo, que penetra todas as coisas, possa agora nos ajudar na compreensão da tua poderosa e santa palavra, Senhor, revelando, iluminando, Senhor, ao nosso coração verdades da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, ó Deus, a tua palavra. Queremos sair daqui nessa noite alimentados por ela. Assim nós abrimos o nosso coração para recebermos de ti nessa hora, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar seu assento, meus irmãos. Vamos lá. Rapidinho, só o título aqui da gente acompanhar a introdução, né? Depois a gente vai lá para o verso de número 7. Lembrando, mais uma vez, né? Pedro está escrevendo aos cristãos que estão vivendo como peregrinos, pressionados, rejeitados, e muitas vezes aqueles estavam confusos quanto à sua própria identidade, né? Imagina, aceitam a fé, vivem agora essa nova vida em Cristo e por conta de declarar a sua fé, são perseguidos, são pressionados, e eles perdem aquele senso de realmente, será que é a coisa certa que eu fiz de entregar a vida a Cristo? E eu digo a cada um de nós aqui, a coisa mais importante, mais valiosa, né, a melhor coisa, né, que nós fizemos
foi entregar a nossa vida para Jesus Cristo. Não é luta, não é problema, não é perseguição que vai roubar de nós a alegria de servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses irmãos aqui, daquela região, eles estavam sendo perseguidos, pressionados, rejeitados por conta da fé em Cristo Jesus, e Pedro escreve a título de animar esses irmãos e eles entenderem quem eles são em Cristo Jesus, né? Nós vimos aqui o verso 1, portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Algumas orientações aqui que Pedro está dizendo para esses irmãos, para se livrar, para se despir, para tirar da vida a maldade, para tirar da vida o engano, para tirar da vida a hipocrisia, porque o ser humano é mestre nisso, né? E nós precisamos agora em Cristo tirar isso do nosso coração. A inveja também e todo tipo de difamação. Crente não difama, crente não difama, crente não difama. Você vê um crente difamando, ele precisa entregar a vida para Jesus. Crente não vive difamando ninguém, precisa entregar a vida a Cristo. Alguma coisa está errada aí. Livre-se disso. Maldade, engano, hipocrisia, inveja, difamação. Vamos lá, vamos para o 2. Passamos aqui no verso 1. No verso 2 e 3, como bebês recém-nascidos, agora essa nova experiência, né, de nascimento. Quando a gente nasce de novo, Pedro aqui faz um simbolismo como uma criança mesmo, um bebê recém-nascido. Assim é quando a gente entrega a vida a Cristo, né? A gente morre para o mundo, vive para Deus, e nós passamos agora por uma metamorfose. Nós nascemos de novo, porque assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, Pedro relaciona aqui o bebê nascido. O que um bebê recém-nascido, ele faz? Ele chora para quê? Para ele poder se alimentar. E Pedro está dizendo aqui, como o bebê recém-nascido, deseja intensamente o puro leite espiritual. Ele está dando um simbolismo, assim como o bebê tem fome e quer se alimentar, o crente em Cristo Jesus, que experimenta agora essa salvação em Cristo, ele também vai desejar esse leite espiritual, que é um simbolismo que Pedro está dizendo aqui, acerca da palavra de Deus, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Então, esse leite espiritual simbolizando a palavra de Deus, é para que a gente possa crescer, experimentar plenamente a salvação, porque agora nós provamos da bondade do Senhor, né? Graças a Deus, você está aqui nessa noite, você provou da bondade do Senhor, né? Coisa boa, né? Quantos provaram da bondade do Senhor, né? Vede que o Senhor é bom, né? Como o Senhor é bom, a bondade dele é maravilhosa, né? É por causa disso que estamos hoje aqui de pé, é pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, né? Pela compaixão de Deus sobre a nossa vida. Então, Pedro está explorando isso, né, esses irmãos, para que eles possam crescer em Cristo, experimentar essa nova vida em Cristo. Verso 4, vocês têm se aproximado de Cristo, que é uma pedra viva, né? Cristo é a pedra viva. Pedra aqui é no sentido de ser aquele local sólido, vivo. É porque essa pedra que é sólida, ela não é uma pedra como uma pedra de construção, que não tem vida. O nosso Cristo, ele é vivo. Ele morreu na cruz,
ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, ele foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por cada um de nós e habita no meio da sua igreja e está conosco todos os dias até a consumação do século, e nós nos aproximamos de Cristo, que é essa pedra viva em que nós temos comunhão com Ele. As pessoas o rejeitaram, sacerdotes, né, a elite religiosa, né, o mundo político da época com os romanos, rejeitaram, muitas pessoas também o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, né? A aprovação de Cristo não estava sobre a mercê do homem dizer que ele tinha algum valor. Cristo tinha sido aprovado pela presciência divina, pela vontade do Deus Pai, que escolheu ele para concedê-lo grande honra. Enquanto aqui na sua primeira vinda, Jesus sofreu, morreu, foi a cruz do Calvário, né? Mas Deus o exaltou soberanamente, né? Nós falamos na semana passada, lembra lá de Filipenses? Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que há nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos se aproximado, né? Todo dia a gente se aproxima de Cristo, né? O nosso relacionamento com Cristo, ele não é um relacionamento esporádico. Todo dia a gente ora, todo dia a gente experimenta mais intimidade com Ele, todo dia a gente se aproxima dEle, todo dia a gente pede perdão, todo dia a gente pede graça, todo dia a gente pede mais relacionamento, mais intimidade com Ele, todo dia, né? Aí lá no verso 5, e vocês também são pedras vivas, né? Cristo é aquela pedra viva, é o alicerce poderoso, né? Por Cristo ser esse alicerce poderoso, é que eu e você estamos de pé. A gente não está de pé por conta da nossa própria força, porque o homem em si, ele é fraco, o homem em si, ele é caído, o homem em si, ele comete seus erros e pecados, mas Cristo é que sustenta a nossa vida. Se nós estamos de pé até hoje, é porque Cristo tem sustentado a nossa vida. Se estamos aqui hoje, adorando a Deus, reconhecendo o Senhor como o Senhor da nossa vida, sentindo o prazer de buscar a presença dEle, é porque Ele é o sustentador da nossa vida. Ele é essa pedra viva, esse local sólido, aonde a nossa casa espiritual, ela é edificada. Além disso, são sacerdotes santos, né? Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, né? Nós somos essas pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado, a nossa vida é edificada na rocha, que é Jesus, né? Maravilhoso é saber disso, né? Que a nossa casa, ela está na rocha, né? Sopra vento, né? Vento, de vez em quando sopram os ventos, né, meio atribulosos da vida, né? Aqueles ventos que batem sobre nós, aquela ventania forte, né? Vem aquela chuva forte. Estamos experimentando no Rio de Janeiro um janeiro para fevereiro bem atípico, né? Chuvas direto acontecendo, chuvas fortes ocorrendo. Mas quando uma casa está na rocha, ela está firme, graças a Deus, né, que não teve nenhuma tragédia de grande proporção, né? Principalmente quem mora em morros, né? De tanto chover, a chuva vai entrando no solo, vai encharcando o solo, quando bate aquela chuva forte, vem aquele deslizamento, mas graças a Deus, o Senhor tem livrado, né? E não tem permitido, mas nós estamos firmados na rocha. Vem vento, vem temporal, combatem contra a nossa casa, mas a gente está ali, ó, firme. Por quê?
Porque a nossa vida está na rocha. Na rocha. Se a minha vida estiver em mim mesmo, já era. Se eu confiar no meu próprio braço, já era. Se eu confiar na minha própria força, já era. É porque eu confio em Cristo. Ele é a rocha da minha salvação. É Ele quem sustenta a minha vida. É Ele quem me dá livramento, escape, me segura. É Ele, é Ele. E nós somos agora sacerdotes santos, né? Sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. A gente oferece sacrifícios espirituais que agradam a Deus. A gente não oferece mais animais, né? Na antiga aliança se oferecia animais. Hoje nós oferecemos sacrifícios espirituais, né? Nós louvamos a Deus, nós adoramos a Ele, nós buscamos a presença de Deus, né? Vamos lá, verso de número 6. Vamos lá no 6. Dizem as Escrituras: ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra, quem confia nela jamais será envergonhado. Amém? Vamos agora para o verso 7. Vamos ler todo mundo junto, 7? Vamos lá? Me ajuda aí, no 3. 1, 2, 3. Sim, vocês os que creem, vamos lá. Sim, vocês os que creem. Pedro aqui se dirige diretamente aos cristãos, né? Aos que creem. A fé aqui, ela não é apenas aceitar uma doutrina, né? Eu tenho fé. A fé não é simplesmente você aceitar que uma doutrina é verdadeira. A fé é uma fé que confia, é uma fé que descansa, é uma fé que se submete a Cristo. A fé carrega esses elementos. A fé, ela crê, ela aceita a doutrina. A fé, ela confia. A fé, ela descansa. E a fé se submete a Cristo. Crer, ter fé, não pode ser somente uma dessas qualidades, só crer. Quem tem uma fé verdadeira, acredita, crê, confia, a confiança, descansa, porque a gente fica tão atribulado às vezes com as coisas que a gente quer, né, fazer a coisa no nosso tempo, do nosso jeito, e às vezes a palavra de Deus diz para nós, a gente precisa descansar em Deus. Entender que tudo tem um tempo dele, a hora dele, o momento dele, o jeito dele, e ele precisa trabalhar em nós. Então a gente não precisa ficar desesperado, angustiado, não. Não precisa. Deus vai trazer a solução, Deus vai trazer a resposta, Deus vai trazer a direção no momento certo. O que a gente precisa fazer é ter uma fé que descansa em Deus. A gente precisa aprender a descansar e se submeter a Cristo. A gente está hoje num momento tão difícil que essa palavra até submeter, muita gente quando ouve submeter, chega a dar comichão, né? Não querem se submeter, querem que as coisas sejam feitas do jeito dela, não querem submeter nenhuma autoridade, não querem se submeter a ninguém, né? As empresas hoje estão passando por uma crise muito grande, porque uma geração está surgindo que não quer se submeter aos chefes lá no trabalho, não querem se submeter ao pastor na igreja, não querem se submeter ao professor na escola, e não querem se submeter também a Cristo, porque querem que as coisas sejam feitas do jeito dele e dela. A fé é uma fé que acredita, é uma fé que confia, é uma fé que descansa, e é uma fé que se submete à vontade de Deus. Sabe o que acontece?
quando a tua vontade e a vontade de Deus estão em conflito, você sabe qual é que vai sobressair? É a vontade de Deus, não a tua. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É a gente que não sabe nada. Quando a gente aprende a se submeter à vontade de Cristo, a gente vai experimentar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vai experimentá-la de fato. Mas a gente precisa se submeter a Cristo. E se submeter a Cristo requer de nós esse modelo de estilo de vida. É Jesus dizendo, baixa a bola, não fale isso, não vai por aí, não faça isso. Você está sob a minha direção, sob a minha autoridade, eu não ordenei você fazer isso. Você sente lá no teu coração Jesus falando com você na hora. Aí cabe a mim e você submeter. Você e eu se submetendo, seremos abençoados. A gente não se submetendo, nós iremos passar um processo com Ele, porque Ele vai fazer a gente submeter à vontade dEle, custe o que custar. Jonas, vem cá, Jonas. Vai lá pregar, lá naquela cidade lá. A Nínive, é lá mesmo que tu vai. Senhor, lá, eles são muito perversos, maldosos. Eles matam as pessoas. Vai lá pregar, porque eu tenho lá gente para salvar lá, rapaz. Não vou não. Desceu lá para o porto, pegou o navio, foi para uma direção contrária, pensou que estava arrasando na vida dele. Não, Deus mandou, mas Deus não manda em mim, quem manda na minha vida sou eu. Bobinho. Manda nada, rapaz. Você manda até a vírgula, quando Deus dizer aqui acabou, é comigo. Aí o bonzão, o sabichão da história, achou que estava tudo muito bem, dormindo na boa, olha que abusado, descansado, foi lá e dormiu. Está dormindo? Espera aí, toma. Tu é rebelde, ainda está nesse descanso todo aí, dormindo, toma um ventinho para você aprender. Crer, reconhecer quem Cristo é. Aceitar a sua autoridade, construir a vida sobre Ele. A fé bíblica envolve mente, envolve coração, envolve vontade. Sim, vocês que creem. Reconhece a honra que lhe é devida. Para os que creem, Cristo é precioso. Quando você conversa com um crente verdadeiro e pergunta para ele, o que é mais precioso na sua vida? Jesus na minha vida é a coisa mais preciosa. É a coisa mais preciosa. Quando alguém coloca as coisas em primeiro lugar é porque Cristo não é, né? Qual é a coisa mais preciosa para você? Minha vida, meus filhos, meu trabalho, minha casa, meu carro. A coisa mais preciosa para um discípulo de Jesus é Cristo na vida dele, né? Aquilo que o mundo despreza, o cristão valoriza, né? As pessoas hoje desprezam, como sempre desprezou o cristianismo. Essa honra não é apenas falada, mas vivida na obediência, na perseverança, né? Reconhece a honra que lhe é devida, na fidelidade, mesmo meia rejeição. Quem vê a glória de Cristo não negocia sua fidelidade a Ele. Quem experimentou realmente a salvação em Cristo não negocia sua fidelidade a Ele. Não adianta. Às vezes a gente tenta até fugir, né? Mas não adianta não. Aí a gente para, o que eu estou fazendo? Opa, deixa eu voltar aqui, porque não dá. A gente não consegue viver longe de Jesus. A gente não consegue mais ficar distante desse amor, dessa presença.
reconhece a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, Pedro agora estabelece aqui um contraste que é claro, né? A incredulidade, olha só, hein? A incredulidade não é falta de informação. A incredulidade não é falta de informação. O que mais a gente tem hoje, gente? O que mais a gente tem hoje? Informação. Nós estamos na era da informação. Você abre a internet, você vai procurar, joga uma pergunta, você tem a resposta. Você vai no YouTube, você tem lá vídeos. Você joga aí nas inteligências artificiais e você encontra ali muita coisa. Nós estamos hoje na era da informação. É muita informação. Quem nasceu aí na década de 50, 60, 70, 80, a gente não se deparava com as informações que tem hoje. Para você ter informação, você ia lá na biblioteca, buscava o livro, aqueles da capa azul, enciclopédia, lembra, né? Olha aí, entregando a idade, né? Esse mesmo, já estudei também nele. Ia lá, pegava para poder estudar e adquirir o conhecimento ali. Hoje, na palma da mão, com o telefone, você joga, tem informação. Então, incredulidade hoje não é a falta de informação somente. A incredulidade hoje é a rejeição consciente do ser humano. O pecado, ele acabou com o ser humano. A gente pode ter informação, o mundo todo tem informação, mas a incredulidade, ela é uma rejeição consciente, né? A pessoa quer viver nos seus pecados, na forma que quer. Não crer é recusar o fundamento, confiar em si mesmo, rejeitar a autoridade de Cristo. A incredulidade sempre resulta em um edifício espiritual instável, né? Qualquer momento é derrubado, né? Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram. Pedro aqui vai citar o Salmo de número 118, verso de número 22. Os construtores representam aqueles que achavam saber como edificar a vida, a religião e a sociedade, mas rejeitaram Cristo. Rejeitar Cristo não impede os planos de Deus, apenas exclui o homem deles. Ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram. Pedro aqui está fazendo um simbolismo, né? Os construtores pegavam pedras e colocavam, mas eles pegavam uma, não, essa aqui eu não quero. Essas que eles rejeitaram, Pedro está fazendo esse contraste, dizendo que o ser humano rejeita a Cristo. Mas rejeitar a Cristo não impede os planos de Deus. A vontade de Deus será feita, o homem crendo ou não. O homem crendo vai participar do plano e do projeto de Deus. O homem não crendo vai participar do destino final eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Infelizmente, o homem que não crê, não se arrepender, não entregar a vida a Cristo, será condenado eternamente. O plano de Deus vai continuar. E qual é o plano de Deus? Resgatar o homem pecador, transformar o homem, libertar o homem. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para quê? Para desfazer as obras do diabo, para resgatar o homem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele verteu o seu sangue na cruz para salvar o homem pecador. O plano de Deus está acontecendo. A história está se movendo. E a história está sendo conduzida para um destino final, dentro do plano de Deus.
Se eu e você estamos aqui, reconhecemos a Cristo, estamos indo dentro desse plano, aguardando a volta de Jesus a encontrar conosco, ou se não, passarmos para a eternidade, do modo que viemos a esse mundo, do modo que também iremos deixar este mundo, ou Jesus vindo para nos buscar, faremos parte desse plano. Mas aqueles que rejeitam, infelizmente, desfrutarão de uma rejeição eterna, longe da presença de Deus, né? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Aqui está a ironia divina, né? A pedra que foi descartada, ela se torna essencial. O que foi rejeitado é exaltado. Cristo é inevitável no plano de Deus. Fora de Jesus não há salvação. Não há. O que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que Jesus disse mais lá? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Cristo está a salvação. Cristo é inevitável no plano de salvação. Sem Jesus, o homem estaria perdido, condenado, amarrado, preso, acorrentado pelas trevas. Jesus veio, morreu e libertou o ser humano da escravidão eterna. Por isso que ele é inevitável no plano de Deus. Cristo é central na redenção. O plano da redenção significa que, ao verter o sangue dele na cruz, esse sangue derramado comprou para Deus homem de todos os povos, língua e nação. O sangue de Jesus é mais caro que o ouro, é mais caro que o diamante, é mais caro que o dólar, que a libra, muito mais do que o real, do que qualquer moeda. É o sangue vertido na cruz do Calvário que pagou o preço de resgate da nossa salvação em Cristo. Um preço foi pago pela tua vida e pela minha vida. Quando a gente entende o valor desse preço, a gente começa a levar mais a sério as coisas de Deus, a levar Cristo mais a sério. Quando a gente entende que um preço foi pago, de fato, lá na cruz por nós, a gente começa a ter um relacionamento diferente com Cristo, né? Mais aprofundado, mais encorpado, né? Cristo é inegociável para a salvação. As seitas, a coisa principal que as seitas fazem é diminuir a divindade de Cristo. Quando você ver alguém tirando de Jesus a divindade, falando que Jesus não salva, falando que a salvação pode ser feita por meio de obras, está completamente distante da palavra de Deus, né? Ignorar Cristo não o remove do centro, né? As pessoas podem ignorar Cristo, mas Ele continua lá, reinando sobre todas as coisas. Podem dizer que não querem Cristo, podem mudar a centralidade de Cristo, podem fazer de um homem vestido com uma roupa vermelha, uma barriga grande, uma barba branca, como símbolo do Natal, removendo quem de fato deve ser celebrado. Podem fazer tudo isso. O comércio pode fazer, a sociedade pode fazer, o homem pode fazer, pode tentar remover Cristo, ignorar Cristo,
mas Ele continua no mesmo lugar, Ele continua no mesmo trono, Ele continua regendo todas as coisas, Ele continua sustentando tudo pela palavra do seu poder, Ele continua governando todas as coisas, Ele continua sustentando a nossa vida, Ele continua intercedendo por nós junto ao Pai, Ele continua no mesmo lugar com todo poder e glória. Oito. Vamos lá, vamos ler todos nós juntos? 1, 2, 3. E também ele é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas cair. Bate de frente com a rocha para ver o que vai te acontecer. Meu Deus, que gente doida! Que doideira é essa? Se levanta contra Cristo para ver o que vai acontecer. Tropeçam porque não obedecem à palavra. E, portanto, concluindo, deparam com um destino planejado para elas. E também ele é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Ué, se a gente ler aqui apressadamente, sem entender o contexto, Cristo está fazendo as pessoas caírem, está fazendo cair aqueles que rejeitam a Ele, que não honram a Ele, que não se dobram a Ele, que não se submetem a Ele, que são incrédulos à salvação dEle, ao poder dEle. Cristo é chamado pedra de tropeço, algo que impede o avanço. Jesus não se encaixa nas expectativas humanas. Por quê? Por que Jesus não se encaixa nas expectativas humanas? Por quê? Porque o ser humano, ele é o quê? Orgulhoso. Orgulhoso. E Jesus confronta o orgulho. O que Jesus faz? Expõe o pecado. Ele mete o dedo lá na ferida e diz para mim e para você: você precisa largar o pecado, abandonar o pecado, você precisa se arrepender da forma como você está vivendo. Ele vai lá. Quem já teve aqui furúnculo? É horrível, né? É uma dor. Mas para sarar o furúnculo, o que você tem que fazer? Espremer ele para tirar o quê? Carnegão. Quando tira o carnegão, coisa aí de 2 dias, já está bonzinho. E com Jesus é assim. Com Jesus é assim. Ele não se encaixa nas expectativas humanas, porque o ser humano quer viver no seu próprio erro, no seu próprio pecado, na sua própria vida, e Jesus vai dizer: não, não é por aí, eu quero aqui expor o teu orgulho, eu quero aqui dizer para você que você precisa largar o pecado, você precisa arrepender, é o dedo na ferida, né? É lá no furúnculo, apertando o furúnculo, botando para fora, apertando, espremendo, para quê? Para que haja cura. A cura acontece com arrependimento. A cura acontece quando nós somos confrontados. Se eu chegar aqui e ficar falando para vocês quarta após quarta, receba a vitória, Deus vai te dar a vitória, é bênção sobre a tua vida, olha aí a chave do carro, olha aí a vitória, olha a porta aberta, toda vez assim, vocês nunca vão crescer na fé, vão se tornar infantis na fé, não vão ter firmeza sólida para enfrentar os dias da adversidade, da luta, da prova, da dificuldade, do embate, do vento, da rejeição.
Como é que a gente consegue isso? Quando a gente é confrontado, quando a palavra de Deus confronta a nossa vida. Ou você não é confrontado? Eu sou confrontado. Se você não é confrontado, é porque você está num patamar que se acha mais santo que todo mundo, só falta a asinha bater para te levar lá para o céu. Eu sou confrontado todo dia. O problema não está em Cristo, mas em um coração que se recusa a se render. Ele também é pedra de tropeço para essas pessoas que não querem se render a Ele, né? Tropeçam porque não obedecem à palavra. Pedro deixa claro que o tropeço não é intelectual, o tropeço é moral e espiritual, né? Tropeçam porque não obedecem à palavra. Não é falta de entendimento, não, é desobediência. Tem gente que tem uma capacidade boa, tem uma inteligência boa, mas é desobediente e é rebelde. Ou você não conhece gente assim? Você fala A e não quer o B. Aí a palavra fala, você tem que fazer assim. Faz tudo ao contrário. O problema não está na pedra, mas na desobediência à palavra. Tropeçam porque não obedecem à palavra. É interessante isso, né? A mesma verdade que salva, humilha alguns, ofendem outros, endurece os que rejeitam, ofende os outros. Uma certa vez eu passei por um negócio desse aí. Eu preguei, ensinei, e os irmãos sabem, né? O pastor às vezes, quando está naquela fala mesmo, né? Aí depois, chegou até mim, a pessoa falou assim, ele falou da minha vida, ele não podia falar isso não, Ué, o pastor tem que deixar de parar de pregar agora? Só falta isso, gente. Não fala disso aqui não, porque vai ofender fulano. Eu não quero nem saber se vai ofender A, B ou C. Eu quero ser fiel à palavra de Deus. Aí alguns pastores ficam na mão, porque uns da membresia têm um dízimo maior do que o outro, e sabe que fulano comete alguma coisa e não repreende. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Quem sustenta a obra é Deus. É Deus. Se eu tiver que falar, eu vou falar, vou repreender, vou chamar atenção, vou pregar com a mesma forma, doa a quem doer. Pode ser aquele que tem pouco recurso, daquele que tem muito recurso. Lembra daquele ditado que fala assim, pau que dá em Chico, dá também em Francisco? Dá em todo mundo. Todos nós temos que botar a casa em ordem, todos nós. Todos, tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Que é para você, é para mim, é para todo mundo. Para todos nós. Todos nós. Não existe neutralidade diante de Cristo. Rejeitar a Cristo é rejeitar a palavra de Deus. A incredulidade é, em essência, resistência à autoridade divina. E, portanto, deparam com o destino planejado para ela. Essa frase aqui não significa aqui que Deus cria pessoas para a perdição, mas que Deus estabeleceu as consequências da incredulidade. Lembra quando eu disse? O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Não foi para o ser humano, mas o ser humano, por conta da sua desobediência, rebeldia, será condenado juntamente com o diabo e seus anjos. Então Deus estabeleceu consequências da incredulidade. Deus determinou que Cristo seria o único fundamento. Quem o rejeitasse
não teria outro caminho. Deus é soberano, mas o homem é responsável por sua resposta à palavra. Deus quer salvar? Quer. Deus pode salvar? Pode. Se Deus quisesse salvar todo mundo, poderia, mas Ele não criou robôs em série. Ele deixou a gente com decisões, com escolhas, diante da palavra, diante da mensagem do Evangelho. O ser humano tem que se arrepender, tem que consertar a vida, largar o pecado, entregar a vida a Cristo para ser salvo. Rejeitando a palavra, sofrerá as consequências eternas. Simples assim. 9. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Glória a Deus, né? Esse versículo é lindo, né? Enquanto alguns rejeitam, tropeçam e caem, sofrerão as consequências, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Coisa linda, né? Vocês, porém, são. A identidade cristã não é algo que a gente conquista, é algo que a gente recebe. Nós recebemos agora uma nova identidade. Vocês, porém, são povo escolhido. Recebemos uma identidade. Pedro não diz assim, ó, vocês estão se tornando, mas vocês são. Antes de falar da missão, Deus estabelece a nossa identidade. Talvez eu e você tivéssemos tantas características, nomes lá fora antes de Cristo. Agora na presença de Deus, nós somos agora uma nova criatura, nós somos agora um novo ser, nós somos agora uma nova criação, nós somos agora um novo povo, nós somos agora um povo escolhido, nós somos agora uma pessoa nova, com um coração novo, com uma nova identidade, com uma nova característica, com uma nova missão. Nós agora somos de Deus. Temos uma identidade em Cristo, né? Povo escolhido. Povo escolhido. A iniciativa de salvação é de quem? É de Deus, é Ele. Não foi Ele? João capítulo 3, verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A iniciativa vem de quem? De Deus. Deus amou, e por Ele amar, Ele envia o Filho dEle. A iniciativa da salvação vem de Deus. Ele escolhe por graça, não por mérito. Isso gera em nós, que somos povo dele, gera em nós uma humildade, porque não é pela nossa própria força, é pelo sangue de Jesus Cristo, não é pela nossa própria capacidade, é o resgate efetuado na cruz do Calvário, não é porque nós somos o bambambam, somos melhores do que ninguém, não somos não, nós somos humanos e pecadores. A diferença é que Cristo está na nossa vida, e isso nós somos humildes de reconhecer, nós somos pecadores, salvos pela graça, lavados no sangue, redimidos pelo Cordeiro, contemplados
controlado pelo amor de Deus, de pé, pelo poder e autoridade do Espírito Santo. Somos agora um povo escolhido de Deus. Isso gera em nós segurança. É por isso que o crente não vive com medo. Podem fazer obra, podem fazer feitiço. Ai, fizeram feitiço contra a minha vida. Você é povo de Deus. Aquele que é de Cristo, o maligno não lhe toca. Você crê nisso? Eu creio nisso com toda a convicção do meu coração. O maligno não me toca porque eu sou de Cristo. Ele não te toca porque você é de Cristo. Você é povo dele. Você está seguro, guardado. Isso gera em nós gratidão. Ser escolhido não é motivo de orgulho. Eu sou povo de Deus. Povo de Deus, nariz lá em cima. É povo de Deus pela misericórdia dele. Nós somos povo de Deus pelo amor dele. Nós somos povo de Deus, não é para a gente andar orgulhoso, não. É para a gente estar quebrantado em adoração, rendendo a ele honra, glória e louvor. Povo escolhido, reino de sacerdote. Todos os crentes têm acesso direto a Deus. Acesso direto a Deus. Não tem irmãozinho da oração forte e nem irmãzinha da oração forte. Você dobrando o teu joelho, você com teu coração quebrantado, tu tem acesso direto ao trono de Deus. Isso não exclui a necessidade da gente orar uns pelos outros. Mas eu não faço acepção de pessoas para escolher quem vai orar por mim, que eu vou pedir oração, porque esse tem o contato maior com Deus. Não, é aqueles que andam com Deus, têm acesso direto ao trono de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes. Olha como a nova aliança com a vinda de Cristo rompe. Na antiga aliança tinha só uma linhagem de sacerdote. Agora, com a vinda de Cristo, com a morte dele na cruz do Calvário e a sua ressurreição, abriu agora para todo o seu povo serem um reino de sacerdote. Temos acesso direto a Deus. Você tem acesso direto a Deus. Dobra teu joelho, fale com Deus. O Pai está te ouvindo. Lembra quando Jesus disse: vai lá no teu quarto, fecha a tua porta lá no teu secreto. O teu Pai que está vendo tudo em secreto, Ele vai ouvir, vai responder a tua oração lá no teu secreto, porque nós somos um reino de sacerdote. Todos os crentes têm responsabilidade espiritual. Todos os crentes são chamados ao serviço. Não existe um cristão espectador, crente consumidor de culto. Não. O crente foi chamado para servir. Todos foram chamados para servir diante de Deus e em favor das pessoas. Quem é sacerdote não vive para si, mas para Deus. Nação santa, santidade não significa perfeição, mas separação. Somos separados do pecado e separados para Deus. O pecado já não é mais um estilo de vida para nós. Antigamente a gente vivia em todos os pecados que podia, né? Você sabe, né, de onde Jesus te tirou. Era lá, aquele mesmo. Hoje em Cristo, você já não vive mais na prática do pecado. O pecado para a gente é um acidente de percurso, né? A gente erra, mas a gente não vive na prática do pecado. Nossa maneira de viver revela a quem pertencemos. Eu sou salvo, eu sou povo escolhido. Vive na prática do pecado, está se enganando. Propriedade exclusiva de Deus, essa expressão fala aqui de pertencimento, cuidado, valor.
nós não somos abandonados, nós não somos descartáveis, nós pertencemos a Deus. Quem sabe a quem pertence vive com segurança. Você não está abandonado, nós não estamos abandonados, nós não estamos rejeitados, nós não somos descartáveis. O ser humano pode nos abandonar, pode nos descartar. Deus jamais nos descarta e nem nos abandona, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Sabe aquela coisa que é exclusiva, que é teu, que você tem um carinho, um zelo? É a mesma coisa Deus. Quando Ele olha para esse mundo aqui, Ele olha para onde? Opa, aqui é a minha igreja. A minha igreja é uma propriedade exclusiva minha. Eu amo, eu guardo, eu abençoo, eu dou livramento, eu cuido como a menina dos meus olhos. Eu não abandono, eu não torno eles descartáveis. Eles são propriedade exclusiva minha, guardada, amada por mim. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou. Olha que coisa linda, né? A nossa identidade, agora que a gente entendeu que nós somos povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, o que acontece? Somos uma propriedade exclusiva de Deus. O que acontece? Nós agora entendemos a nossa identidade. Nós somos isso. E por ser isso, o que vai gerar? É automático. Quando eu entendo a minha identidade, gera a missão. É automático. Quando eu entendo o que eu sou, qual é a minha nova vida, quais as características agora que Deus me dá, quando eu entendo que eu sou dele, amado por ele, chamado por ele, reconciliado nele, transformado nele, liberto nele, propriedade dele, o reino de sacerdote dele. Quando eu entendo tudo isso, isso vai me levar para missão. Assim vocês podem, como eu entendi a minha identidade, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou. Nós fomos salvos, gente, para a gente proclamar, não é para a gente esconder. A salvação não é algo para a gente esconder, cavar um buraco e jogar lá dentro. A salvação é para a gente proclamar, é para a gente anunciar, é para as pessoas verem o que Cristo fez na nossa vida, e a gente entende agora a nova vida que temos, a missão, a identidade que temos. Isso vai gerar para nós missão. Nossa vida, palavras, atitudes devem apontar para Deus. A igreja existe para tornar Deus visível ao mundo. A igreja existe para tornar Deus visível ao mundo. Quem está lá fora está perdido, está enganado, está cego. O pecado escraviza. Nós, com o entendimento dessa nova identidade, nós podemos mostrar para eles como é admirável aquele que nos chamou. Como é admirável. Você tem prazer em Deus, você se deleita em Deus, você entende o amor de Deus, você entende a tua identidade, você entende essa nova vida que você tem, você entende tudo isso, você entende que Deus é admirável, é o mais belo do que todos. Você consegue contemplar a doçura de Deus sobre a tua vida? Quando a gente entende isso, a gente mostra às pessoas como Deus é maravilhoso, como Deus é extraordinário, como Deus é belíssimo, como Deus é majestoso, como Deus é um ser
que transforma vidas, como Deus é essa divindade extraordinária que mudou a nossa vida, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de sentir o mundo e de ver as coisas. É maravilhoso, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A salvação aqui, ela é descrita como uma mudança radical, né? Das trevas para a luz, né? Das trevas, da ignorância, do pecado, da morte, para onde? Para a luz, verdade, vida, comunhão. Quem que nos chamou? Deus. A luz, ela não foi descoberta, né? Ela foi recebida. Jesus é a luz do mundo, e quem recebe essa luz não andará mais em trevas. Quem vive na luz não pode amar as trevas. A igreja não existe para si mesma, a igreja existe para refletir a glória de Deus ao mundo. Quando eles olharem para nós como igreja, eles têm que ver Deus na nossa vida, porque uma identidade nos foi dada, uma nova vida nos foi dada, um resgate foi alcançado sobre a nossa vida, e agora a gente reflete para o mundo essa glória de Deus, esse poder de Deus, essa luz de Deus. Ele nos tirou lá das trevas e nos colocou na luz, para a gente refletir e ser um farol, brilhar e mostrar para esse mundo que Jesus, Ele é transformador, que Jesus resgata, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz tudo novo, que Jesus pode libertar dos mais terríveis pecados, como Ele libertou e transformou a nossa vida. Coisa linda é quando as pessoas chegam e sentem o impacto, né? Caramba, é você? Tu é crente? Quem te viu e quem te vê, tu já passou por essa? Eu já tive alguns amigos que falaram assim para mim: rapaz, tu é crente agora? Caramba, meus parabéns, quem te viu e quem te vê. É porque a evidência da salvação mostra quem você era e quem você é agora. Quando você não tinha Cristo, você era de um jeito. Agora que Cristo habita na tua vida, você é transformado. Não há como estar em Cristo sem participar dessa transformação. 10 para a gente encerrar, e eu já passei do horário, né? Vamos lá? 1, 2, 3, sei que vocês estão dormindo, mas me ajuda aí. 1, 2, 3. Antes... Coisa linda, né? Coisa linda. Vamos parar aqui. Antes vocês não tinham identidade como povo. Não tínhamos nada. A gente não tinha nem perspectiva de vida, né? Alguns nem sabiam se iriam passar dos 30, dos 20. E hoje está aqui na presença de Deus. Não tinha identidade nenhuma. Tinha era apelido. Cachaceiro. Festeiro. E hoje é o quê? Antigamente, quando se convertia, é o Bíblia, né? Quando me converti, eu andava com a Bíblia. Eu gosto de andar com a Bíblia até hoje. E da grande, sempre gostei da Bíblia grande. Agora é a Bíblia. Agora só quer esse negócio de igreja, de culto, ter fanático. Sou fanático por Jesus. Eu amo esse Jesus. Quero estar na presença dele sempre, sempre, sempre. O meu prazer é estar na presença de Jesus. Vocês não tinham identidade nenhuma, gente. Agora a gente é o quê? Povo de Deus, né? Coisa linda. Pedro repete novamente. Sabe para quê a repetição?
vai ficar marcado lá dentro do coraçãozinho deles. Olha para cá, você é povo de Deus. 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 Ah, eu errei. Você é povo de Deus. Ah, eu falhei. Você é povo de Deus. Eu tropecei. Você é povo de Deus. Estou me sentindo inútil. Você é povo de Deus. A palavra diz que você é povo de Deus. A não ser que você se entregue ao pecado. Um erro não define quem você é. A gente levanta, sacode a poeira e vamos embora. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia. Meu Deus. Não tínhamos recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus, né? Eu coloquei aqui, ó, a maior perda do ser humano não é material. Porque material a gente perde, conquista, trabalha, conquista. Material está aí para ser conquistado, gastado. Mas a maior perda do ser humano é não saber a quem pertence. Quando a gente não sabe a quem pertence, há um vazio lá dentro e um buraco. Tem que ser preenchido por alguma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe. Agora são povo de Deus. Em Cristo não somos tolerados. Em Cristo nós somos adotados como filhos de Deus. Somos a família dele, né? Pertencemos à família de Deus. Antes não havia recebido misericórdia. A misericórdia não é a ausência do sofrimento, né? Mas é uma graça em meio à nossa miséria espiritual. É Deus olhando para nós dizendo o seguinte: você, rapaz, você, mulher, você merecia a condenação, mas eu vou te dar salvação em Cristo Jesus. É só você se arrepender. Tem uma mão estendida aqui para você, para te levantar da sarjeta e fazer de você uma nova criatura em Cristo. Sem misericórdia, estávamos perdidos, condenados, incapazes de nos salvar. A salvação começa quando reconhecemos a nossa necessidade da misericórdia divina. É quando eu olho para mim e me enxergo. Eu preciso de um Salvador. Eu estou errado, eu estou pecando contra Deus, estou desagradando a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, lava-me com o sangue de Jesus, que a tua misericórdia me alcance. É nesse momento que a misericórdia de Deus vem em favor sobre a nossa vida. E aliás, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Hoje você levantou, uma misericórdia nova veio sobre a tua vida. Amanhã uma nova misericórdia virá sobre a nossa vida, porque Deus é assim, Ele tem misericórdia de cada um de nós. Agora a gente recebeu misericórdia, né? A misericórdia nos alcançou, apesar do nosso pecado, apesar da nossa história, apesar da tua história familiar, apesar de ter tua mãe abusiva, teu pai abusivo, tua mãe que te largou, teu pai que te largou, não importa, apesar da nossa história, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa vida indigna, a graça e a misericórdia nos alcançou. Os cristãos vivem todos os dias pela misericórdia recebida, todos os dias. E para a gente concluir, esse texto nos leva a uma jornada espiritual. A gente desejar a palavra com fome, a gente se aproximar de Cristo, a gente ser edificado junto com Ele, recebermos essa edificação a partir dEle, né? A gente receber uma nova identidade, a gente viver para proclamar a luz de Cristo na nossa vida. O cristianismo não é apenas ser salvo do inferno, é ser transformado em povo vivo, templo vivo, sacerdote vivo. Para quê? Para a glória de Deus. Você está apenas frequentando a fé ou está sendo edificado como pedra viva no reino de Deus? Quem confia nessa pedra jamais será envergonhado.
jamais será envergonhado. Amém? Que o Senhor nos abençoe.